Sakuras Espirituais, ou Sakuras Espirituais, do Wagner Borges. É um diálogo, né? Eu fiz em forma de diálogo para vocês. Tem 20 minutos do diálogo de duas pessoas, né? Eu fiz com inteligência artificial. Então a inteligência artificial, ela pegou ali todas as páginas do livro, que inclusive tá no site do Wagner Borges, IPPB, na aba de download, você consegue baixar o livro por lá. Eu vou até mostrar para. Digitou aqui, ó, IPPB no Google, tá? IPPB Wagner Borges. Opa, nem mostrei para vocês. IPPB Wagner Borges. Certo? E aqui você vai encontrar a aba de download na parte de cima aqui em multimídia. Livros online, tá vendo aqui? E é tudo gratuito, tá? Tá aqui, ó, Sakuras Espirituais. Tá? Você clica... Não, aqui não. Clica no link que tá aqui. E pronto, ok? Vocês vão ficar aí com este livro, tá? Vai ser o diálogo, como eu disse, entre duas pessoas. Eu vou colocar uma música de fundo, vai ficar bem legal. Bem-vindos a mais uma exploração nossa. Hoje, vamos mergulhar num material bem fascinante. São excertos de um livro, Sakuras Espirituais, do Wagner Borges. A versão que a gente tem é a japonesa, mas o interessante é que o original nasceu aqui no Brasil. E ele foca justamente nas conexões espirituais, né, entre essas duas culturas. Exato. Brasil e Japão. Então, a nossa tarefa aqui é investigar esses fios, né, espirituais, culturais, históricos, que, segundo o autor, unem o Brasil e o Japão. Duas nações que parecem tão distantes, mas... Mas que teriam laços profundos. Isso. E a gente vai fazer isso olhando os relatos pessoais dele. A poesia, as experiências espirituais que ele descreve. É uma mistura curiosa, né? Narrativa pessoal e essa exploração do invisível. Uma abordagem bem particular, sim. E antes de começar, vale só mencionar rapidinho os prefaciadores. O Danilo Tomiki, que é músico, compositor, toca shakuhachi. A flauta japonesa, né? Exato. E a Cris Miguel, artista de teatro de bonecos. Os dois têm uma ligação forte com o autor e com a cultura japonesa. Até fizeram espetáculos juntos, como o Tabi, a Jornada, sobre a imigração. E esse espetáculo inspirou partes do livro, pelo que entendi. Parece que sim. E a Cris Miguel diz algo interessante no prefácio dela, que é um livro para ler devagar, sabe? Deixar tocar o coração. É um bom conselho, né? Pra gente aqui também, nessa análise. Acho que sim. Bom, vamos começar então pela base, pelo mais concreto. A conexão histórica cultural. Certo. O prefácio do Danilo Tomiki ajuda muito nisso. Ele lembra da chegada do Kazatomaru, lá em Santos, 1908. O marco inicial. Pois é. Mais de 700 imigrantes japoneses a bordo. Muitos de Okinawa, né? E foi só o começo. Depois vieram mais 3 grandes ondas. 4 ondas no total. Exato. E o resultado? O Brasil virou o lar da maior comunidade japonesa fora do Japão. Isso é muito marcante. Deixou marcas visíveis, claro, o bairro da Liberdade em São Paulo. Sim, um pedaço do Japão ali. E aquele monumento na 23 de maio, da Tomiotaki, né? Que representa justamente essas 4 ondas. Verdade. É impressionante pensar nessa viagem de 1908, o início de tudo, e como essa migração mudou não só a vida deles, mas a cara do Brasil, né? Especialmente de São Paulo. Exatamente. E essa presença não foi só demográfica, foi profundamente cultural. Os imigrantes trouxeram todo um universo de tradições com eles. Sim. O Danilo menciona no prefácio, por exemplo, o shakuhachi, aquela flauta de bambu ligada aos monges como sodos em budismo. Ah, sim. Foi trazida para cá pelo mestre Iwami Tsunayoshi. E o fascinante é ver como essas tradições se adaptaram, se transformaram aqui no Brasil. O próprio Danilo Tomiki é um exemplo, né? É verdade. Ele não é descendente, mas virou discípulo do mestre Iwami. Isso, aprendeu a tocar. Mas ele não só reproduziu, né? Ele foi além. Ele começou a compor, a usar o instrumento de outras formas, certo? Precisamente. Desenvolveu uma linguagem própria, compôs peças, levou o shakuhachi para outros palcos. Por exemplo, para essa peça que você mencionou, Tabi, a Jornada. Ah, que legal! Ele criou a trilha sonora pensando na travessia do Kazatomaru. São 50 dias de viagem, então tem temas para a partida de Kobe, para as tempestades no mar, a passagem pelo Cabo da Boa Esperança, a chegada. Nossa, a música contando a história da viagem.
Exato. Usando um instrumento japonês tradicional, mas com uma sensibilidade daqui da experiência brasileira. Isso mostra bem essa dinâmica, né? De troca, de reinvenção cultural. E essa ideia de fusão, de mistura de identidades, aparece muito na poesia do autor, naqueles poemas Brasil e Japão, Amor e Frutapão. Uhum. Tem uns versos que captam bem isso, tipo: eu levei o frutapão para o Japão, nipônico de coração, fiquei encantado. E o contrário também, do Japão, vim para o Ocidente. Sim, sou oriental. No Brasil virei médium, contente. Dá uma sensação de identidade fluida, que se transforma mesmo. Sim, samurai, agora caboclo. Ou então, hoje sou japonês e tupi-guarani. É quase uma dupla cidadania cultural e espiritual. E essa dualidade vai para os símbolos também, né? Geográficos, espirituais. Os poemas criam essas pontes, do Fuji ao Pão de Açúcar. De Tóquio ao Ibirapuera. Montanhas sagradas, parques, viram marcos dessa conexão. E é interessante como o acolhimento aqui no Brasil é descrito espiritualmente, de forma intercultural. Como assim? Ele diz, aqui Iemanjá e Pena Branca receberam os japoneses. Ah, interessante. Poderia só contextualizar rapidinho quem são Iemanjá e Pena Branca, para quem talvez não conheça? Claro, claro. Iemanjá é uma orixá muito importante nas religiões afro-brasileiras, né? Candomblé, Umbanda, ligada ao mar, à maternidade, proteção. E Pena Branca é uma entidade muito querida na Umbanda. Um espírito geralmente visto como um indígena, ancião, ligado à sabedoria, cura, natureza. Entendi. Então, colocar essas figuras recebendo os imigrantes japoneses é uma metáfora forte dessa hospitalidade espiritual brasileira, que abraça diferentes correntes. Faz sentido. E o poema fecha com essa ideia. Japão e Brasil, meus dois orgulhos. Dois amores num só coração. Resume bem, né? Esse sentimento de pertencer a dois lugares. Totalmente. Mas a exploração do autor não para na história e na cultura visível. Ele vai mais fundo, né? Propõe uma outra camada de conexão. Sim, e aí a gente entra no âmago da proposta do livro, que ele já coloca na introdução. Ele diz que existe um vínculo espiritual, sabe? Extrafísico, que até precede e sustenta a conexão histórica e cultural. E ele baseia isso em quê? Em experiências pessoais. Ele fala de uma projeção da consciência, uma experiência fora do corpo, onde ele teria sido contatado por guias espirituais. Guias ligados ao que ele chama de Japão astral. Japão astral. O que seria isso exatamente? Olha, pelo contexto, parece ser uma dimensão não física, um plano espiritual ligado à cultura, à história, à egrégora japonesa, digamos assim. E segundo ele, esses guias pediram para ele escrever sobre essa interação espiritual Brasil-Japão. Então o livro seria quase uma missão espiritual. É como ele apresenta. Não só uma reflexão, mas o cumprimento de uma tarefa. Uma ponte literária entre essas duas esferas. Isso dá um tom bem específico para o livro todo. Entendi. E os textos, então, descrevem essas experiências, essas visões? Exatamente. São vários relatos. Tem um, por exemplo, sobre um encontro espiritual que teria acontecido sobre a Casa Passarinho. Ah, o espaço cultural do Danilo e da Cris, os prefaciadores. Isso. Ele descreve ter visto ali, espiritualmente, uma reunião. De um lado, guias com aparência japonesa, do outro, espíritos de crianças indígenas, os caboclinhos. Da Umbanda, né? Sim, entidades conhecidas por serem alegres, puras, ligadas à natureza. E o relato fala de uma interação super harmoniosa, uma mistura de energias, pétalas de sakura espirituais caindo. Nossa. Ele menciona até ter visto o azul de Krishna, uma divindade hindu, se misturando com o azul do céu do Brasil. É bem sincrético. E tem um detalhe curioso. Qual? Ele conta que foi nesse mesmo dia que a Cris Miguel deu pra ele um boneco do menino Krishna. Pra ele foi tipo uma confirmação, sabe? Da visão espiritual que ele teve. Uma forma de ilustrar essa fusão nipo-brasileira universal no plano sutil. Que interessante. E tem outra visão que envolve uma figura muito importante do Japão, né? Amaterasu. Sim, Amaterasu Omikami, a deusa do sol, figura central no sintoísmo, a religião nativa japonesa, ligada à luz, pureza, até à linhagem imperial. Certo. E como ela aparece no livro? O autor descreve ter visto uma espécie de procissão espiritual.
seres de branco que ele identifica como emissários de Amaterasu. Eles carregavam jarrinhos com essências curativas, E o que eles estariam fazendo? atuando invisivelmente junto à comunidade japonesa aqui no Brasil, oferecendo bênçãos, cura, proteção. A ideia é que a influência de Amaterasu não fica sola no Japão geográfico. Ela acompanha os devotos onde estiverem. Um cuidado espiritual que atravessa fronteiras. O livro toca também em momentos mais pesados da história, como a Segunda Guerra, mas de um jeito diferente, né? Toca sim. Tem um relato no texto Alvorada 2 sobre um suposto contato com espíritos de pilotos kamikazes. Kamikazes. Uau! Pois é. Segundo o autor, 2 desses espíritos teriam dito que muitos deles já reencarnaram e que mesmo no plano espiritual continuam trabalhando para ajudar a humanidade, como uma forma de redimir o passado. E pediram para ele divulgar isso. Sim, como uma forma de consolo para as famílias que ainda sofrem com essas memências. E nesse mesmo texto, ele relata ter visto uma flor de lótus azul. Símbolo budista, né? Pureza, iluminação. Exato. Seria uma homenagem espiritual às vítimas das bombas de Hiroshima e Nagasaki. É uma tentativa de olhar para a dor histórica com uma lente de continuidade espiritual, talvez. Redenção. Essas experiências que ele relata são bem variadas. Tem alguma que seja mais detalhada, mais descrita? Acho que sim. Provavelmente a que está no texto Algo Mais, um Amor e uma Luz. Ali, ele descreve uma projeção astral para um ambiente espiritual japonês, logo depois do tsunami do acidente de Fukushima em 2011. Nossa, um momento trágico? Muito. E ele se descreve como parte de uma equipe de auxílio espiritual, ajudando espíritos recém-desencarnados que estavam confusos, traumatizados, ainda muito presos ao plano físico, à morte trágica. E como era essa ajuda? Ele fala da interação com um guia budista local, da presença de um ser de luz coordenando tudo, o Senhor da Luz, e tem um momento bem tocante. Ele encontra o espírito de um menininho japonês de uns 5 anos que sentiu uma afinidade e pediu para vir com ele para o Brasil. Que forte isso. E como funcionava a comunicação nesses planos? Ele fala sobre isso? Fala assim, ele diz que com os guias, os seres mais sutis, a comunicação era telepática, direto, mente a mente. Ah, entendi. Mas para interagir com os espíritos mais densos, traumatizados, como os de Fukushima, ele precisou usar a comunicação verbal mesmo. Falar em japonês, no caso, porque eles ainda estavam muito ligados aos sentidos, aos referenciais da Terra. Interessante. Sugere níveis diferentes de consciência ali, né? Exatamente, diferentes níveis de densidade, de apego, mesmo dentro do plano espiritual. E essa ideia de ajudar espíritos, de se comunicar com eles, se conecta com um tema que parece forte no livro, né? Aquela mensagem de eles vivem. Sem dúvida, esse é um fio condutor muito importante. É uma afirmação constante de que a consciência sobrevive à morte do corpo. É apresentado como uma mensagem de consolo, de esperança para quem perdeu alguém. Tem algum exemplo disso que seja bem marcante? Tem sim. Nas notas de Eles Vivem, V6, ele descreve uma visão das almas de quem morreu nas bombas atômicas no Japão. E ao contrário do que se poderia esperar, tristeza, sofrimento, ele diz que as viu felizes, rindo. Rindo? Sim, e transmitindo a mensagem: estamos bem, a vida continua. É uma visão que tenta ir além da tragédia física, histórica, e focar na resiliência do espírito. Fica claro que, apesar do foco ser Brasil-Japão, a espiritualidade que ele descreve parece universal, né? Transcende culturas. Com certeza, as figuras espirituais que ele menciona vêm de várias tradições, mas interagem ali. Já falamos de Iemanjá e Pena Branca recebendo os japoneses. Sim. Em Alvorada, tem a imagem de Buda abraçando o Japão espiritualmente. Mas o texto faz questão de universalizar Buda. Diz em Alvorada 2, o coração de Buda não é oriental nem ocidental, porque o amor não tem pátria. Bonito isso. Reforça a ideia de que os princípios como amor, compaixão, são universais. Não pertencem a uma cultura só. E essa universalidade aparece também nos símbolos que ele usa, imagino. As sakuras, as flores de cerejeira, dão nome ao livro. Qual o simbolismo delas aqui? As sakuras são um símbolo muito forte no Japão, né? Representam a beleza efêmera da vida, a transitoriedade, mas também a renovação, a esperança da primavera. Certo.
No livro, elas vão além desse simbolismo cultural. O autor descreve espíritos ligados às cerejeiras, fala de uma primavera espiritual perene. Elas viram um símbolo do amor, da felicidade, da renovação espiritual que está sempre ali, disponível, sabe? Além das estações, além da vida física. A beleza que aponta para o eterno. E além das flores, tem outros símbolos japoneses que ele reinterpreta espiritualmente, tipo os Shiza, de Okinawa. Sim, os Shiza, aquelas estátuas meio leão, meio cachorro, que ficam nas entradas das casas lá em Okinawa. Vêm de tradições chinesas locais. São guardiões, né? Contra maus espíritos. Originalmente, sim. Mas no texto, os Shizas cósmicos, a função deles é ampliada. São apresentados como protetores espirituais cósmicos. E a imagem deles é ligada à ideia de vencer o dragão interior. O dragão interior. O próprio ego, os aspectos negativos da gente. E o autor diz que a inspiração para esse texto veio de um grupo de japoneses desencarnados e que faz referência ao Kojiki. O Kojiki, o que é isso? É o livro mais antigo que se conhece da mitologia e história antiga do Japão, lá do século VIII. Então, ao ligar o Shiza a essa fonte ancestral e a uma função espiritual mais ampla, o texto âncora a visão na cultura, mas dá uma interpretação mais esotérica, universal, sobre a luta interna. E as artes marciais, o Budo, também entram nessa leitura espiritual? Entram, sim, no texto Nas Vibrações Espirituais do Budo. Budo é o caminho marcial, né? E o texto diz que a luta principal nas artes marciais japonesas não é contra o outro, é contra o inimigo interno, o ego, a raiva, o medo. É um caminho de autodisciplina. Autoconhecimento. Exato. O texto fala até da lei do karma, de causa e efeito, atuando aí, e o autor relata ter visto espiritualmente lá na Associação Cultural Japonesa guardiões espirituais tipo lutadores de sumô e outros espíritos de artistas marciais. Sugere que a energia do Bodô continua ativa no plano espiritual, como uma força de disciplina e proteção. E aquele mantra Om Mani Padme Hum, como ele se encaixa nisso tudo, sendo de origem tibetana? Pois é, ele é um mantra sânscrito central no budismo tibetano. O mantra da compaixão ligado a Avalokiteshvara ou cânon em japonês. A presença dele no livro reforça de novo essa universalidade. Faz sentido. No texto com esse nome, o autor descreve um espírito com traços orientais, dançando com um leque aberto. E esse espírito estaria emanando a energia do mantra, dedicando especialmente a todas as mães, como um emissário de Buda. É a compaixão budista expressa de forma artística, devocional, indo além da origem geográfica e se conectando a esse sentimento universal de cuidado, de amor materno. Parece que todas as experiências e símbolos vão convergindo para uma visão de unidade ainda maior. Ligadas às montanhas sagradas do mundo? Exatamente. Isso é descrito de forma muito vívida em No Alto da Montanha, na luz da presença IV. Ele conta uma experiência talvez meditativa, talvez projetiva, em que ele visita espiritualmente várias montanhas sagradas. Quais, por exemplo? Machu Picchu, nos Andes, sentindo a energia de Pachamama, vendo os condores. Depois os Himalaias, percebendo rishis, Buda, ouvindo meninos tibetanos cantando mantra. As montanhas Kunlun, na China, ligadas aos sábios taoístas. O Monte Fuji, claro, no Japão. E até as terras altas da Bretanha. Nossa, uma viagem espiritual global mesmo. Sim, mas o ponto central não é a diversidade, é a convergência. A visão termina com ele percebendo uma única montanha ancestral, uma montanha primordial de onde todas as outras parecem surgir, a fonte de todas as luzes, todas as vozes dessas tradições. Uau! É um símbolo muito forte da unidade por trás de todos os caminhos espirituais, da ideia de que, na essência, todos buscam a mesma luz, a mesma verdade. A frase que ele usa é: a totalidade está em tudo. Então, fazendo um apanhado do que a gente viu nesses excertos de sakuras espirituais, a mensagem principal parece ser essa conexão profunda, né?
em várias camadas, histórica, cultural e principalmente espiritual. Uma conexão que se vê na história da imigração, na mistura cultural rica, que a gente tem japonês e tupi-guarani, como diz o poema, Exato. e nessas experiências que sugerem uma interação contínua no plano invisível. É uma celebração dessa mistura, dessa simbiose, como naquela frase, sakuras do Japão e rosas do Brasil, um só jardim. É uma imagem bonita. E o interessante para quem entra em contato com esse material é como ele convida a pensar em temas universais, né? Que tocam todo mundo. Como quais, por exemplo? Essa ideia da interconexão entre todos nós, para além das aparências, das origens, a perspectiva da continuidade da vida depois da morte, que pode trazer consolo, ou pelo menos uma outra forma de ver a finitude. E a descoberta de valores como compaixão, busca pela paz interior, autoconhecimento, que ecoam em tradições tão diferentes, Japão, Brasil, Índia, não importa. Verdade. E essas ideias podem ressoar na busca pessoal por sentido, ou no jeito como a gente percebe nossas próprias conexões familiares, culturais, ou até aquelas mais sutis, que a gente sente num nível mais espiritual. E para a gente fechar essa nossa análise de hoje, fica uma reflexão inspirada por tudo isso. O material que a gente viu descreve energias, espíritos, intenções que, na visão do autor, constroem pontes entre mundos e culturas, especificamente Brasil e Japão. Isso faz a gente pensar, será que existem outras conexões invisíveis, outros fios espirituais, assim, em outros encontros de culturas pelo mundo? Talvez ligações inesperadas entre povos que a gente acha distantes, ou até mais perto, no nosso dia a dia, que a gente simplesmente não percebeu ainda. É uma boa pergunta. Como diz o pós-fácio do livro, Brasil e Japão, povos distantes na geografia física, mas próximos nas ondas do coração. Talvez essas ondas do coração sejam bem mais amplas do que a gente imagina, né?